Chegou esse momento. O aquecimento global tá correndo que nem um maluco. Recentemente, a ONU soltou um relatório climático que indica que a humanidade superaqueceu a Terra, de fato. E a gente já tá numa fase irreversível. E que sim, a gente vai sentir os efeitos. Principalmente na América do Sul. E você pode ver notícias como essa rolando enquanto estamos à beira de um colapso na humanidade, porque a Terra tá literalmente nos expulsando. Infelizmente, a gente sabe que a imprensa não faz um bom trabalho apontando quem realmente tá causando isso. E botando todo mundo no mesmo barco, como se nossos hábitos estão nos matando. Calma. Vamos por parte. Culpar ações que não têm nem força só pra não responsabilizar o sistema capitalista e as grandes indústrias. O acordo das maiores empresas do mundo e do Brasil pra transformar isso aqui num sítio. Eu digo um sítio porque o Brasil é uma grande fazenda pros países de primeiro mundo. É um projeto que vem andando há muito tempo e ninguém quer falar disso. O que você tá falando, sua blogueira? E o seu banho longo? E o seu carro que polui? São expressões que são muito covardes quando se trata de dimensão. Isso porque ainda que a gente mude, a gente ainda vai ser refém de como o sistema capitalista disponibiliza os produtos e como é a cadeia produtiva de cada um desses produtos. A gente não tem acesso, a gente não tem como mudar isso. E isso sim, a gente fala de escalas avassaladoras. E de escolhas políticas também avassaladoras. 10 trilhões de litros de água é o consumo médio de água no Brasil, por exemplo. 70% desse total é consumido pela agropecuária. E 45% dessa água é desperdiçada. Mas a gente também tá falando da indústria têxtil, que é a segunda indústria mais poluente do mundo. Ela emite mais de 10% dos gases do efeito estufa anualmente. Não dá pra gente falar de forma isolada que uma coisa prejudica e outra não, porque em uma cadeia produtiva a gente tá falando de um conjunto de coisas que estão erradas. A quantidade de agrotóxicos, pesticidas acabam com o solo. E a gente precisa entender que uma coisa leva a outra. Se o solo não tá saudável, as chuvas também vão estar desequilibradas. E aí não é só gases poluentes, é consumo de água insustentável, degradação do solo, muito desperdício, muito lixo. E a questão é, o poder de mudar essas coisas está na mão de empresas multibilionárias ou na nossa mão, no nosso banho, no nosso carro? Dá realmente pra gente escolher tudo que a gente consome? Não dá. Eles sugerem que mudar o planeta tá nas nossas mãos, quando na verdade tá nas mãos de um sistema muito maior na qual a gente é refém. Ou você tem o poder de decidir mudar toda a matéria-prima de uma empresa. Você tem poder pra mexer no legislativo? A gente tem capacidade de fiscalizar a madeira ilegal que tá sendo exportada aqui no Brasil? A quantidade de biomas que tá indo embora pra poder virar pasto? A gente consegue controlar isso? Então, infelizmente, não tá no ar-condicionado ou no carro. Pequenas mudanças individuais são importantes pra gente não ajudar a acumular essas coisas desnecessárias que eles mesmos ensinaram a gente a fazer. Como, por exemplo, separar o lixo, né? Rever o desperdício, boicotar empresas irresponsáveis. Isso eu gosto de fazer. Eu acredito nisso. Mas definitivamente não são capazes de bloquear o esgotamento de recursos, nem o aquecimento global. Mas se todo mundo fizer a sua parte, ainda assim tiver empresas bilionárias que controlam isso e emitem a maior parte dos gases poluentes, produzem a maior parte da matéria-prima tóxica e 100% insustentável, e países de primeiro mundo continuarem explorando os países do sul, consumindo recursos da biodiversidade de forma irreversível para transformar em dinheiro, nosso canudo de inox não vai fazer nada pelo planeta. Porque você imagina, ainda que todo mundo consiga controlar seu próprio lixo, viver uma vida sustentável, mas a gente ainda tiver empresas bilionárias produzindo trilhões de quilos, toneladas de produtos de plástico, se todo mundo parar de comer carne, mas ainda assim nosso país continuar sendo destruído, destruindo os biomas para transformar em pasto e plantação de soja para exportar para gringo, de nada adianta. E o mais importante, quem você elege para cuidar desse caos? Quando você vota ali na urna eletrônica, graças a Deus. Você escolhe alguém que trata as mudanças climáticas como uma viagem de maconheiro? A responsabilidade é mais de quem controla esse sistema do que nosso consumo pessoal. A melhor coisa que você pode fazer para frear as mudanças climáticas é pressão de líderes de governo, pressão de entidades públicas, pressão de líderes de países. Responsabilize o governo, os responsáveis por permitirem que o Pantanal e o Cerrado virassem pasto e monocultura. Quem permite que as terras indígenas sejam roubadas? De novo. Quem permite que o garimpo circule livremente? Esse é o neoliberalismo econômico e é o que vai matar a humanidade. Porque ao contrário do que essas pessoas pensam, os recursos não são ilimitados. E antes que a gente fique com um pensamento colonizador, a culpa não é só do Brasil. Porque os gringos também estão preocupados, mas eles não querem parar de explorar nosso país. E nosso país não quer voltar atrás porque eles são financiados por esse sistema. Mas vai custando caríssimo para a humanidade enquanto a gente está aqui pensando nisso. Vai custar a sobrevivência da nossa espécie. Proteger indígenas e proteger pequenos produtores, agricultura familiar, do meio rural, os mais vulneráveis, é proteger a biodiversidade e, consequentemente, proteger os rios, a água, o solo, o ar,
porque eles de fato são os que protegem. Mas se não for freado o mecanismo de lucro que transforma a natureza, se não frear essas indústrias e o que essas multinacionais podem fazer no meio ambiente por dinheiro, nada vai mudar. Nada. Precisamos escolher melhor os representantes que lidem cara a cara com essas mudanças. E o que eu faço com o colapso ambiental? Diretamente você, nada. Você nasceu num mundo que já estava pré-estruturado num sistema capitalista, que abdicou de uma atenção aos efeitos e impactos quando escolheram usar os recursos incansavelmente. Escolheram gerar uma cadeia produtiva que fosse perigosa a longo prazo. E esses efeitos chegaram. Culpar a maioria das pessoas e a humanidade por causa de um sistema na qual elas vivem é um erro que todos nós já cometemos. Precisamos repensar nossos hábitos. Podemos melhorar? Sim. Mas não de forma individual quando a gente fala sobre esse condicionamento que o capitalismo bota a gente. Somos reféns. É pressão política. Quem pode frear as mudanças climáticas são as mesmas pessoas que estão fazendo essa roda não parar de girar. Consciência ambiental é consciência política, consciência de classe e consciência histórica. Precisamos sobreviver.